E o IBGE divulgou uma prévia da inflação hoje. E o IPCA 15, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, registrou alta de 0,35% neste mês de setembro. E para a gente entender melhor o que isso reflete ou não no nosso bolso, a gente vai conversar ao vivo com o economista Alex Agostini. Alex, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no RF News de hoje, viu? Oi, Laís, eu que agradeço o convite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, Alex. Em agosto, a alta ficou em 0,28%, né? Em setembro, fechou em 0,35%. Você acha que é uma aceleração significativa? E a alta da gasolina colaborou para esse cenário? Como que funciona, por gentileza? Olha, primeiro, ou seja, há uma aceleração contínua dos preços, porém de forma moderada, né? Não é significativa. Se a gente considerar que a inflação, na média, ficou ali 0,33 pontos percentuais entre agosto e setembro. Se a gente anualizar essa inflação, vai ser uma inflação próxima ali de 3,5% a 4%. No mês de setembro, vale lembrar que esse indicador, o IPCA 15, ele capturou a alta de preços dos combustíveis que foi anunciado lá no dia 16 de agosto. Então, pegou em cheio, né, o aumento dos preços dos combustíveis, que foi, aliás, o principal impacto de alta do IPCA 15. Ou seja, não deve se repetir agora na medição do mês de setembro, justamente porque até o momento não houve anúncio de reajuste de preços dos combustíveis. E se a gente olhar o índice desagregado, a gente percebe ali que, por exemplo, preços de remédios, habitação e até mesmo alimentos, houve, na média, uma queda de preços. Então, de alguma forma, a inflação está bem controlada. É claro que a gente sabe que há uma continuidade de aumento de preços quando o resultado é positivo, como aconteceu nesse resultado do IPCA 15, mas não de forma preocupante. Ou seja, não muda aquele cenário que nós, economistas, estamos trabalhando, inclusive aqui na Austin Rating, de queda contínua da taxa de juros. E esse cenário, então, as pessoas podem ficar tranquilas? Isso realmente não vai refletir no bolso do brasileiro? As pessoas podem ficar mais despreocupadas em relação a isso? Olha, despreocupadas no sentido de que não se espera uma alta muito significativa daqui para frente na inflação. Alguma alta em algum item, considerando algum reajuste de preços de tarifas públicas, ou mesmo de preços de produtos sazonais, até porque a gente está passando por um período de transição, entramos agora na primavera, então alguns produtos vão subir de preço, mas em compensação, outros que terão uma sazonalidade de produção muito alta e, por exemplo, uma oferta muito grande de produtos, esses sim vão cair de preço. O que a gente sempre tem que observar, Lázaro, é a média de preço. A média de alta daqui para o final do ano está em torno de 0,35% ao mês para o PCA 15. Se a gente considerar outros índices de inflação, pode ficar um pouquinho acima, porque esses outros índices ainda vão capturar essa alta de preço dos combustíveis. Não é algo para se preocupar. Nós vamos acompanhando e a expectativa é que a inflação feche esse ano em torno de 4,7%. E falando de economia, Alex, quais são as dicas que você dá para as pessoas que estão nos acompanhando, que elas podem seguir para economizar nesse final do ano? Olha, as pessoas até aqui, até porque já estão muito acostumadas com inflação no Brasil, né? Vai lembrar aquela inflação vivida ali até meados da década de 90, isso fez com que o brasileiro desenvolvesse alguns mecanismos, né, para se proteger de alta de preço. Entre eles, naturalmente, procurar bens substitutos, né? Ou seja, se aumentou o preço de um alimento, tenta procurar um bem substituto daquele alimento que está com preço menor. Se é um bem semidurável, por exemplo, que você precisa comprar um vestuário, espera um pouquinho mais, espera trocar a estação, espera a liquidação, ou se subiu o preço do combustível, procura sair menos com veículos, ou seja, aquelas medidas de olhar o orçamento, olhar a realidade e tentar substituir alguns itens da sua cesta de consumo. Você pode postergar, por exemplo, uma ida ao cinema, ao teatro, tentar fazer com que o orçamento no mês se encaixe diante dos seus gastos.
diante do cenário de cada um, né? Alex, muito obrigada pela sua participação aqui no RF News de hoje. Contamos com a sua participação, inclusive, em outras edições, viu? Uma ótima noite para você. Boa noite. Obrigado. Até mais.